comigo, eu me lembro, eu sabia que desde criança, tipo, 8, 9 anos que eu me apaixonava, era um sofrimento para mim. E aí eu comecei a perceber, ao longo do tempo, que isso era um sofrimento meu, que não dizia respeito aos meus relacionamentos. Entendi. Eu achava, eu tinha uma ideia de relacionamento que ele só era forte se eu sofresse. Se eu ficasse naquela coisa ruim, né? Não tô falando da paixão gostosa, tô É um falando relacionamento daquela... que não é saudável, Não né? é saudável. Então, aí, super respeitando as pessoas que eu me relacionei, não falando delas, mas falando de mim. Eu procurava relacionamentos que ele desse aquela Adrenalina. adrenalina. Você não gostava, quando tava tudo bem, você achava que tava Quando estranho. tava tudo bem, pra mim, acho que não funcionava. Nossa, que interessante. E aí, mas eu escrevi isso no meu livro, que eu escrevi um livro... meio masoquista o negócio, assim. Foi um pouco, tive para terapia, porque eu falava, a minha mãe, psicóloga, falava assim, mas não é para você sofrer. Tudo bem, você pode sofrer quando você termina com alguém, mas isso é over, isso é seu. E me mandou para terapia, Glê, muito sábia. E aí eu fui conversar na minha terapia, como eu tive alguns episódios na minha infância e pré-adolescência de muita insegurança, eu precisava de relacionamentos que me deixassem insegura. Porque foi assim que eu cresci, na minha cabeça. Ah, que loucura. É profundão, tá? Caramba. Mas é muito legal. Eu escrevi isso no meu livro e foi muito legal na época, porque as pessoas falavam, caramba, acho que eu... Você se identificava mais com a insegurança do que se você estivesse segura. Exato. Você ficava insegura de estar segura num relacionamento. Exatamente. Gente, que loucura. Então, como eu tinha muita insegurança com a minha autoestima, com o meu nariz na época, que daí eu fiz cirurgia, não sei o quê, bullying na escola, rolaram algumas coisas na minha vida, comparação com as minhas irmãs, quando eu era mais nova, porque, ai, a Gabi é super inteligente, ai, a Carol é super nananã, e eu ficava naquele limbo, Sei. assim. Então, tem várias coisas na nossa vida que a gente vai construindo e a gente despeja nos relacionamentos que a gente tem. Isso foi muito legal, porque eu fiz terapia para conversar sobre isso e eu comecei a ver que eu procurava quem não era bom ali para mim. E não era também pessoal, tá? Eram relacionamentos que não eram bons. Então, relacionamentos com ciúmes, relacionamentos que geravam ansiedade, relacionamentos muitas vezes tóxicos. Então, eu ficava naquela coisa de que se não fosse assim, não era, né? Entendi. Não era para ser. E aí, não puxando o saco do meu marido, mas falando mesmo, o Renato foi meu único relacionamento que eu me sentia tranquila, plena, feliz. E que os meus dias eram legais, eram bons. Só que daí eu já tinha feito terapia. Aí você já entendeu que isso era importante pra você. Eu já entendi que isso era importante para mim. Mas você sabe que foi uma dificuldade. Então, falando de signo, eu acho que o Peixes, a minha lua, ela tem um pouco isso, assim. Né? Como é uma coisa extremamente sonhadora e com muito sentimento, você precisa aprender a lidar com esse excesso de sentimento. Eu tenho um excesso de sentimento no meu mapa. Eu sou muito intensa, se me deixar. Então, às vezes, eu tenho que me segurar e falar, sabe? Volta, que aqui não é esse lugar bom. Aqui você não fica bem. Sim. Então, eu tive bastante essa experiência na minha vida. Por isso que eu escrevi um livro que chama Manual da Fossa. É verdade, né? Porque eu tinha as histórias mais hilárias de término. Porque, para mim, minha vida amorosa eram términos homéricos. Não, assim. então conta, agora você vai ter que contar. É tipo o Sex and the City, lembra que o cara termina com a Carrie por um post-it, ela ficou, tipo, indignada, ele escreveu um post-it, sorry, I can't. E, tipo, aí ela é até presa no dia que ela tá fumando maconha, e ela fala pro policial, ele terminou comigo por um post-it. Muito bom. Me lembrou você agora. Nossa, total, Fá, eu vivi essa vida, sabe? Tipo, relacionamentos errados. Putz, uma vez, eu terminei um namoro numa padaria. Como assim? Cara, De manhã ou de De madrugada? manhã, de manhã. Sabe quando você passa um final de semana ruim, já, vamos conversar. E aí, eu era Você assim... que terminou ele? Não, eu levei um pé Você dessa levou um vez. pé. Na padaria. Antes ou depois do pão na chapa? E aí, o cara chegou pra terminar comigo, tomando suco de laranja, comendo beirute. Gente, pelo amor de Deus, quando você vai terminar com alguém, você não consegue nem beber uma água. E eu, assim, tremendo, do tipo assim, nossa. Ele, você não quer comer? Eu, tipo, Beirute é maravilhoso. não, eu quero conversar. E ele, só um minuto e tal. Eu, com o tempo dele, assim, comendo beirute. Mas você já tinha sacado que tava ruim o Não, negócio. tava horrível. Você já sabia que ele ia terminar. Já sabia. E já sabia que a gente já não, entendeu? Aí, bom, também foi quase um post-it, sabe? Tá ruim, tal, não vai dar. Não, como assim, tal, né? Vamos conversar? Não, nem vamos conversar, tal. Enfim.
Não, imagina, tipo, tá ruim e tal. Ai, tem mais um suco de laranja, Era por tipo favor? isso, olhando o cardápio, É sabe? muito X, terminar Era, na padaria. olhando o cardápio, falando assim, você tem um... Mas como é que é esse Iberute? Vem com queijo de prato? Então, não tá rolando, tal, sabe? A gente... E eu falava, caraca! Gente, que insensível. Não, bem sensível. Que signo ele era? Tudo bem que, calma. Tudo bem que eu já fui muito insensível em términos também. A gente também vai querer saber disso. Mas essa foi muito engraçada, por quê? Te falo o signo no final, calma. Ai, tô nervosa, quero saber. Porque aí terminamos, né, tal. Aí eu chorei na padaria. Um caos. Tava cheia. Tava, de manhã. Ah, não, as pessoas olhando, tipo, nossa, coitada. Aí começou a chover. E aí o cara, era uma padaria perto da minha casa, da casa dos meus pais, que eu poderia voltar a pé, poderia, mas, poxa, Na chuva, chorando, bem cena de filme, né? o cara entrou no carro, fechou a porta, ó, zarpou, e eu fiquei sozinha. Largou? Me largou. Só que, calma, na hora que ele entrou no carro, ele não saiu de uma vez. Então, eu fiquei muito chateada na hora. Eu falei, meu, como assim? Tal, e saí andando. Na hora que eu saí andando, o que aconteceu? Eu caí, Não. eu juro. Não, não é possível. Eu levei um tombo na faixa de pedestre, Meu, tadinho. na frente do carro dele. Coitada, Mi. E ele? Gente, eu tô imaginando total a cena. Mas você caiu, tinha água no chão, assim, tipo, você se sujou inteira. Sim, tava molhado. Horrível, né? Horrível. Nossa, chovendo. Horrível. Chovendo, Nossa, você que levou um desastre. tombo. Gente. Bom, E ele olhou, mas ele nem nessa nem hora sei. te ofereceu Não. ajuda. Não, horrível, né? Um ser humano bem Gente, ruim. eu tô com muito ódio dele. Eu vou desligar isso, eu quero Ares. saber quem é. Ares! Então foge de Ares. Essa é a sua recomendação. Não, mentira, meu pai é Ares, querido. Mas, mais ou menos. Um amorzinho. Um amor de pessoa. Aí, eu fui pra casa, Gente, eu tô em suja de choque. lama e chorando. Quando eu cheguei na minha casa, já era o meu 14º terno. Meus pais, ok, vai dar tudo certo. Relaxa. E eu encontrei Carisma, minha irmã, que não sofre, nunca sofreu por amor. Touro, não sei. Seu pai é touro? Meu pai é touro? Nossa, não Mas sofre. já sofreu. Ai, minha irmã sofre Eu muito, já vi ele sofrendo. muito pouco. E aí ela Ele começou vai a me ter um matar se ataque. eu ouvir isso, mas tudo bem. Adoro. Tivemos um furo de reportagem. E aí a minha irmã começou a ter um ataque de riso. Um ataque de riso. Que insensível. Porque ela chegou, ela falou assim, o que aconteceu? Olha, eu levei o pé na bunda, ele terminou comigo. Caí na E eu rua. caí, ela... Quá. Não, porque assim, ela falou, não é possível, você tá mentindo. Como assim? Tudo errado. O cara te deu um pé, você foi atravessar a rua, começou a chover, você caiu, o cara te viu caída, deve ter dado mais bode ainda, né? Dar aquele bode, tipo, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Eu falei, pois é. E aí, foi esse término muito engraçado na minha vida hoje, que eu olho e falo, gente, foi tipo E hilário. Ares, ariano. Gente, eu tô chocada.